Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina na graça desta nova semana. Hoje é segunda-feira. Como eu sempre digo aqui, nada de tristeza, nada de desânimo, nada de preguiça. Hoje é um dia especial que Deus está nos concedendo e a gente tem que, guiado, conduzido pela ação do Espírito Santo, tentar viver da melhor forma possível. Peça a graça de Deus, peça a alegria que vem do Espírito Santo. Levanta essa cabeça e vamos continuar a nossa caminhada quaresmal. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 6, do versículo 36 até o versículo 38, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medimos os outros, também vós sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, primeiramente, não julgueis. Segundo, não condeneis. Terceiro, perdoai. Veja, e o quarto verbo, dai. Não julgar, não condenar, perdoar e dar. Jesus está falando da nossa relação para com os outros. E esses outros aqui, nós devemos entender não somente como aqueles que nós gostamos, que nós amamos, que nós queremos por perto, mas também por aqueles que não nos agradam, por acaso aqueles que fizeram algum mal contra nós. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não nos autoriza o ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, estava muito ferida porque tinha passado por uma situação de traição e realmente é algo muito doloroso, algo muito sofrido mesmo. Quando a gente é traído, é como se a gente tivesse perdido o valor. E eu escutei, e quando eu pude dizer algumas palavras, eu falei, mas para e pensa. Se fosse você nesta situação, como você gostaria de ser tratado, de ser tratada? E aí logo a pessoa disse, Não, mas eu jamais faria isso. Não abra a boca para falar isso. Nós, seres humanos, somos carne. E essa carne aqui, dependendo das circunstâncias, dependendo da situação, nós nos transformamos em pessoas que nós nunca imaginávamos ser. E aí eu citei um filme que eu assisti há um tempo atrás, que fala de uma história real de um avião que caiu no meio de umas montanhas congelantes. E eles não conseguiam ter contato, e ali sobreviveram algumas pessoas. E com o passar do tempo, a situação foi ficando tão extrema, que a única solução que eles tinham para sobreviver era comer carne humana. É uma história real, tem o filme, e eu dizia, dependendo das circunstâncias, nós fazemos coisas que nós jamais imaginávamos fazer. Portanto, não abra a boca para dizer, eu nunca vou trair, eu nunca vou decepcionar, eu nunca vou ferir essa pessoa. Mantenha um propósito, mas não abra a boca para dizer nunca, porque a nossa carne, ela é capaz de tanta crueldade, de tanta maldade, de tanta condenação, de tanto julgamento que nós não somos capazes de imaginar.
Eu imagino você, mãe, que por acaso encontra o seu filho, a sua filha, sendo violentada por alguém. Naquele momento você não pensa, você vai partir para cima e vai fazer de tudo para defender. Você é pai do mesmo jeito. Parece que a nossa razão ela obscurece e a gente vai agir só pela emoção. Então, eu dava esse exemplo dizendo que nós todos somos capazes de fazer coisas, como dizia São José Maria Escrivá, horríveis e horrorosas. Então, hoje, nós precisamos parar e pensar. Se deixar guiar pelo Espírito Santo, para que a gente não seja aquele que julga, aquele que condena, aquele que não perdoa e aquele que não dá o perdão, a misericórdia, o amor. E o critério, o crivo aqui é: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Se eu quero a misericórdia de Deus, e nós precisamos querer e buscar, porque sem ela estamos perdidos, se Deus é misericordioso e Ele me dá misericórdia, eu também preciso ser misericordioso com os outros. A grande verdade é porque nós gostamos de receber, nós não queremos ser condenados, nós não queremos ser julgados, nós queremos sempre ser perdoados, mas nós não queremos fazer isso para alguém. E aí o Evangelho vem nos dizer: com a mesma medida com que medirdes os outros, ou seja, a mesma fita métrica que você está usando para o outro, ela vai ser colocada em você. Então, se a sua medida é de justiça, de amor, de misericórdia, de perdão, essa que você está colocando para o outro, Deus vai pegar essa mesma fita métrica, essa mesma medida, e vai aplicar a você. Então, se você usou de misericórdia, você vai receber misericórdia. Se você perdoou, você vai ser perdoado. Se você amou, você vai ser amado. Amada. É o que está no Evangelho. E é o que nós devemos viver. Pense nisso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.